tribuna. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Teria vários assuntos para tratar no grande expediente de hoje, mas elenquei dois principais para falar, mas também não poderia deixar de tratar sobre algumas coisas, né? Antes disso, porque considero que para a população caxiense é importante. E a questão da saúde é algo que todos nós temos tratado em alguma medida. E semana passada, na sexta, o nosso município decretou estado de emergência em saúde pública para fins de prevenção e enfrentamento da síndrome respiratória aguda grave. O objetivo é viabilizar medidas de enfrentamento aos casos diante do aumento expressivo de casos, internações e óbitos associados ao vírus respiratório. Então, o nosso município utilizou desse artifício para poder lançar mão de medidas que vão fazer com que a nossa população possa ficar mais protegida e com que nós tenhamos ações na nossa cidade que vão fazer com que a gente daqui a pouco não esteja numa situação de hospitais de campanha, enfim, como já tem acontecido em outras cidades. Claro que se precisar nós temos que fazer, mas nos preocupa isso, né? E acho que nós, como parlamentares, precisamos também contribuir de alguma forma, alertar a população, se prevenir, né? Semana passada fiz sim a vacina da gripe, sugeri a essa casa que nós fizéssemos campanha de incentivo, porque se nós prevenimos com vacinação, por exemplo, as situações elas não vão se agravar como elas têm se agravado. E aí, vou utilizar a expressão, né, que outro dia eu ouvi de uma outra pessoa da área da saúde, que vacinação tem que ser algo que as pessoas têm acesso facilitado. Então, o ideal é que em todo lugar que a população vá, tenha espaço para fazer a vacina da gripe, né? Que as pessoas possam vacinar na empresa, na escola, em locais públicos. Já tivemos aqui na nossa cidade, na Praça Dante, mas acho que seria importante a Secretaria da Saúde pensar em diferentes formas de poder chegar até a população. Porque eu vi algumas notícias nos últimos dias sobre a baixa procura de vacinação da nossa população, mas em todas as UBSs que eu estive presente, os profissionais têm comentado que tem filas e que tem muita gente que procura. Eu, por exemplo, fui me vacinar na UBS do Centro e estava cheio de gente lá, mas tinha uma pessoa vacinando. Na UBS do Cruzeiro, as profissionais têm que ficar até as 9 horas da noite para vacinar. Portanto, a reflexão que eu faço é, será que as pessoas estão procurando pouco, ou será que daqui a pouco a gente não está conseguindo facilitar como deveria para que as pessoas tenham acesso? Então, repito, vacinação é algo que as pessoas transitam pela cidade e elas precisam ter acesso de forma facilitada, e isso acho que é importante. A nossa Secretaria da Saúde, nós estaremos fazendo indicação essa semana sobre isso, possa dispor de locais para fazer vacina pela cidade toda, para que as pessoas possam fazer a sua vacinação, porque é isso, né, gente? As pessoas trabalham o dia inteiro. Em que horário que elas vão fazer a vacina? Se não tem nos espaços de trabalho, que geralmente não tem, a gente sabe que as empresas também não têm muitas vezes essa visão de poder liberar para que as pessoas façam. Enfim, teriam que ter nos espaços de trabalho. Portanto, precisamos pensar em alternativas, porque a população da nossa cidade não tem tempo para fazer a vacina, por isso que muita gente não faz, e nós precisamos facilitar isso enquanto município. É uma das formas de prevenir para que a situação não se agrave mais ainda na nossa cidade. Mas o assunto que eu queria abordar de forma mais aprofundada é sobre a Conferência Municipal da Habitação que nós tivemos aqui na nossa cidade na semana passada. Estive presente, tanto na sexta quanto no sábado, participei de toda a construção, de todo o debate que houve sobre a questão da habitação, porque o objetivo da conferência era ouvir os segmentos presentes para que a gente possa debater sobre o Plano Municipal de Habitação aqui na nossa cidade, atualizar ele, debater e fazer com que a política habitacional ela tenha uma atenção maior. Então, tivemos a conferência que iniciou na sexta-feira, aqui nessa casa, participei do início. No sábado houve a eleição dos delegados, fui eleita como uma das delegadas, e esse grupo de delegados de 20 pessoas vão ser as pessoas que vão discutir sobre o Plano Municipal de Habitação em Caxias. Então, queria aqui parabenizar a Secretaria de Habitação pela realização, pela postura de abrir o diálogo, porque a participação social é um instrumento fundamental para que as pessoas de fato possam debater e discutir e participar da construção das políticas da nossa cidade. E nós tivemos esse momento como um compromisso lá no início da gestão do secretário José de Abreu, que faria a conferência de habitação. Foi algo que ele se comprometeu, inclusive, comigo particularmente, e ela aconteceu, então, nesses últimos dias, e foi um momento
muito rico, onde diversas lideranças comunitárias, diversas entidades que são da área da habitação, né, segmentos sociais, o próprio empresariado esteve presente para poder opinar sobre a questão habitacional. E algo que eu reforcei, senhor presidente, naquele momento, foi o projeto de lei que nós entregamos ao Executivo no início do ano ainda, que destina 3% do orçamento municipal para a política habitacional. Hoje a política habitacional é extremamente defasada. Se nós formos pensar nos planos, nos programas municipais que nós temos, a gente não tem praticamente nenhum. O FUNCAP é um programa que ele não teve mais novos empreendimentos. Portanto, é fundamental que a gente possa pensar uma política habitacional para 2025, e isso demanda orçamento, recursos humanos, e é algo que a gente ainda não tem, mas nós precisamos batalhar para que tenha, porque o déficit habitacional da nossa cidade, ele só cresce, e isso faz com que as pessoas não consigam ter acesso à moradia própria. E algo que eu levantei, inclusive, aquele dia também, que é importante a gente se atentar, que geralmente as pessoas acham que quando a gente fala de política habitacional, a gente está falando somente de acesso à moradia para pessoas de baixa renda, e isso não é verdade. Se nós tivermos uma política habitacional altiva no nosso município, o município pode, inclusive, fazer projetos habitacionais, programas habitacionais para pessoas que têm salários melhores, inclusive para os servidores públicos, por exemplo, para que essas pessoas possam ter acesso à moradia de forma mais facilitada. Porque hoje muitos trabalhadores que têm um salário, inclusive, melhor, não conseguem ter acesso à habitação porque é muito difícil, é cada vez mais caro. E as pessoas muitas vezes ficam escravas de um aluguel exorbitante, cada vez cresce mais a nossa cidade. Então, nós olharmos para a política de habitação como uma possibilidade, inclusive, de termos dinheiro no nosso caixa para poder reinvestir na habitação, é algo urgente, né? Nós não podemos pensar na habitação que vai ser mais uma política que a gente vai estar tirando dinheiro do orçamento, e sim como uma oportunidade de pensar em programas que vão alimentar o orçamento da nossa cidade e vão fazer com que a gente consiga ter outros tipos de financiamentos, né? Inclusive, acredito que tanto essa questão de pensar moradias para todas as faixas de renda, nós podemos fazer enquanto município, nós também podemos pensar dessa forma com a regularização fundiária, que muitas vezes fica a cargo de empresas privadas, e isso deixa de entrar orçamento do nosso município. Então, algo que nós apresentamos aquele dia também foi a proposta da criação de um escritório específico na nossa cidade para assessoria técnica de habitação de interesse social e para regularização fundiária de uma forma geral. Nós podemos ter um escritório na nossa cidade que faça isso, que com o tempo ele vai não só se pagar, mas também ele vai fazer com que a gente tenha mais orçamento para poder investir em infraestrutura e moradia de qualidade na nossa cidade. Portanto, foi um importante momento que ali nós tivemos a Secretaria, o Poder Legislativo, a sociedade debatendo sobre habitação, e nós estaremos construindo o Plano Municipal de Habitação para a nossa cidade. E eu, enquanto vereadora, vou trazer diversas proposições sobre isso para essa casa, porque acho e tenho certeza que os nobres colegas concordam com isso, que a habitação é um direito básico, todo mundo precisa ter de forma facilitada, e isso vai fazer com que a gente tenha muitas coisas, muitos ganhos para a população na nossa cidade, que a gente previna outros tipos de problema, como a própria questão da população em situação de rua. E para finalizar, senhor presidente, um assunto também que eu queria retomar aqui, que tem tudo a ver com a questão habitacional. Inclusive, tínhamos várias lideranças comunitárias presentes ali na sexta e no sábado. Inclusive, foi o público que mais ficou presente na conferência, que participou desde o início, que deu sugestões, que contribuiu, porque enxergam a realidade dos bairros. É sobre o movimento comunitário e o movimento que nós tivemos na nossa cidade no último mês. Eleições para a Associação de Moradores, eleição para a União das Associações de Bairro aqui da nossa cidade, que representa como é importante nós fortalecermos, sim, a participação da sociedade, que a gente fortaleça as representações da sociedade. São as pessoas que vivem no bairro, que lideram os movimentos dos bairros, que realmente conhecem a realidade de Caxias do Sul. O vereador Rafael Bueno antes trouxe aqui a questão do governo Guerra, e que um dos grandes problemas do governo naquele momento é que não dialogava com ninguém, não escutava ninguém. Inclusive, nós tivemos associações de moradores que perderam seus centros comunitários porque o prefeito da época achava que não era
importante dialogar com o movimento comunitário. Se o prefeito acha que não é importante dialogar com o movimento comunitário, imagina com quem mais que o prefeito vai estar disposto a dialogar. Então, nós não queremos que essas coisas aconteçam novamente na nossa cidade. Nós sabemos que o movimento comunitário é uma representação da importância da democracia e do exercício democrático que nós temos na nossa cidade. Então, gostaria de parabenizar. Na minha assessoria, o Thales, né, da executiva, foi reeleito para a executiva da associação. Toda a minha assessoria faz parte do movimento comunitário. Eu também integro a chapa da Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro. Nós tivemos uma entidade reeleita para os próximos anos e que nós possamos, como vereadores, fortalecer, dar espaço, ouvir e considerar a importância do movimento comunitário, que foi essencial desde o início da construção de Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.